Convidá-la a abrir outra vez a Bíblia na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, onde já foi feita a leitura, e iremos reler aqui alguns versículos, do versículo 13 até o versículo 17. Vamos ler do 13 ao 17, reler estes versículos, para, começando aqui, fazermos nosso estudo na Palavra de Deus nesta noite, sobre este tema tão importante. Os irmãos encontraram? Vamos ler então a palavra de Deus. Assim diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. O apóstolo Paulo, nesta sua carta maravilhosa, escrita aos crentes ali em Roma, ele já tratou aqui de diversos assuntos, mostrando que a justificação é pela fé, mostrando que Jesus já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, de sorte que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele está falando sobre aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador, inclusive sobre os judeus, que tinham a lei de Moisés, e que queriam viver por ela, mas a lei não podia e nem pode salvar ninguém, porque o conhecimento da lei apenas trazia a revelação do pecado, que o homem era pecador, mas Cristo veio para cumprir a lei e para mostrar o verdadeiro caminho pelo qual o homem pode ser aceito diante de Deus. A verdadeira justificação vem pela fé em Jesus. E todo homem, então, precisa ouvir esta verdade. Ele diz: olha, não há diferença entre judeu e grego. Todos precisam ouvir a verdade de que só Jesus salva e só pela fé nele alguém pode alcançar a salvação. Ele diz: não adianta você ficar perguntando, mas quem é que vai subir no céu? Como se Jesus tivesse ido embora e não pudesse mais ser alcançado. Ou quem pode descer até o abismo, como se Jesus tivesse morrido e tivesse permanecido lá. Ele diz: não precisa você se perguntar nada disso, porque a palavra está junto de você. A palavra já foi pregada, e essa palavra diz: se você crê no seu coração em Jesus, e se com a tua boca você confessar que Ele é Senhor, e que você crê que Deus o ressuscitou e Ele está vivo, então você será salvo. Aleluia. Então nós vemos aqui Paulo colocando de uma maneira muito clara, irmãos, que a salvação vem pela fé, e a fé é alcançada mediante a pregação da palavra de Deus. Por isso a igreja tem um papel muitíssimo importante de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de enviar pessoas para fazer esse trabalho em outras partes, de sustentá-los com oração e também com os recursos necessários. E nós vamos ver nesta noite, então, como a igreja pode cumprir o seu papel na obra missionária. A primeira coisa que eu vejo é que a igreja cumpre o seu papel pregando o Evangelho. Pregar é a primeira coisa que nos vem à mente quando falamos de Evangelho, de evangelização, de anunciar as boas novas. A pregação é indispensável para que alguém possa crer. Veja como o apóstolo Paulo constrói aqui o seu pensamento nesse texto. Para que alguém possa ser salvo, para que haja salvação, há algumas etapas, alguns passos que ele descreve aqui para que alguém possa chegar a essa salvação. Então, se alguém vai ser salvo, ele diz: para que alguém seja salvo, ele precisa invocar o nome de Jesus. Porque ninguém será salvo através de outra pessoa que não Jesus. Ninguém será salvo por seus próprios méritos,
ninguém será salvo por suas obras, ninguém será salvo por pedir a Maria, a José, a Pedro, a João. Só há um nome pelo qual devamos ser salvos, e este nome é o nome de Jesus. Se não invocar o nome de Jesus, ninguém pode ser salvo. Invocar significa exatamente clamar a Jesus, como sendo Ele o único que pode salvar. Invocar significa exatamente pedir ao Senhor a salvação, clamar a Ele por ajuda, dizer: Senhor, salva-me. Aquele que pedir ao Senhor a salvação, porque crê nele, este será salvo. Aleluia. Lá na cruz, Jesus deu uma prova substancial desta verdade, porque um homem que ali estava, pecador, miserável, condenado justamente, condenado porque merecia, ele vendo Jesus, voltou-se para ele e disse: Senhor. Reconheceu Jesus como Senhor. E Senhor aqui nesse texto do grego do Novo Testamento é a mesma palavra que no Antigo Testamento era usada para descrever o Pai, para descrever Deus. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditou que aquele homem que estava na cruz era o rei, o Messias, aquele que viria para reinar. E como ele creu e com a sua boca pediu ao Senhor, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele alcançou a salvação ali porque invocou, porque clamou, porque pediu. Mas para que alguém possa invocar, ele precisa crer. O homem só clamou por ajuda porque creu que ali estava não um condenado simplesmente. Se ele pensasse que Jesus era um condenado como ele, preso a uma cruz por mais algum tempo, na qual ele iria morrer, ele não clamaria por nenhuma ajuda. Você já ouviu alguém pedir ajuda a um homem que está morrendo? É exatamente o contrário. Quem está morrendo é quem pede ajuda. Não se pede ajuda a quem está já no fio para morrer. Mas ele certamente creu que Jesus podia salvá-lo. E somente crendo em Jesus é que alguém pode clamar por ele. Os judeus, Paulo diz, eles têm zelo por Deus, mas esse zelo é mal orientado, porque eles criam no Pai, mas não criam em Jesus como Messias, como Filho do mundo. É preciso crer, e para alguém crer, é preciso que ele ouça a mensagem do Evangelho. Então, para alguém crer, é preciso ouvir. Como crerão naquele de quem não ouviram? Como alguém pode acreditar numa pessoa que ela nunca ouviu falar? Como alguém pode depositar a sua confiança numa pessoa que ela não sabe nem quem é? É impossível crer sem antes ouvir, conhecer quem é Jesus. E para que alguém possa ouvir a pregação, e essa pregação possa gerar fé no coração, é preciso que alguém pregue. Então aí está, irmãos. Para que alguém possa ser salvo, é preciso que ele invoque o nome de Jesus. Mas ele só pode invocar o nome de Jesus se ele crer. E ele só pode crer em Jesus se ele ouvir a pregação que lhe mostre quem é Jesus. Para que ele possa ouvir, é preciso que alguém pregue esta mensagem. Esta é a sequência lógica que Paulo apresenta. Para que alguém possa ser salvo, então, é preciso que o outro lhe pregue o Evangelho. E precisamos entender que realmente, dificilmente alguém será salvo sem que alguém pregue antes as boas novas de salvação para ele. É bem verdade que Deus pode salvar através de sonhos, ele pode tocar em alguém, através de visões ele pode tocar em alguém, através de anjos ele pode levar uma mensagem a alguém. Mas geralmente Deus só faz estas coisas para despertar alguém para procurar um pregador da palavra de Deus. Eu ouvi uma história de um irmão na África, de uma missionária que estava lá, numa aldeia pregando o Evangelho. E esta missionária um dia vinha caminhando por uma trilha, seguida por alguns irmãos, ela muito branca, e os irmãos, como a maioria dos africanos, com uma pele mais escura.
E quando ela ia caminhando, lá vem um homem no meio do mato, gritando e acenando para eles, pedindo para eles pararem. E quando chega, ela diz: o que está acontecendo? E aquele homem diz: olha, você é a primeira mulher branca que eu encontrei em muitos meses aqui. E eu tive um sonho. E no sonho me apareceu uma voz muito poderosa. E eu, na minha oração, clamava a Deus e dizendo: Deus, como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ter comunhão contigo? Aquela voz poderosa disse assim: procure uma mulher branca, ela vai lhe dizer o caminho para a salvação. Obviamente a cor da mulher pouco importa nessa história, era apenas para que ele pudesse identificá-la. Mas o que Deus fez? Deus revelou-se àquele homem, mas mandou que ele procurasse alguém para lhe pregar o Evangelho. Nós vemos na Bíblia, lá em Atos capítulo 10, Deus enviou um anjo à casa de Cornélio e disse: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória diante de Deus. E o anjo ali mesmo poderia ter pregado dizendo: agora creia em Jesus, se ajoelha aí que eu vou fazer uma oração e você vai ser salvo. Mas o anjo não fez isso, porque não foi entregue a eles esse ministério. Mas a igreja do Senhor foi entregue esse ministério de pregação, de forma que o anjo disse: mande buscar a Simão, que está lá em frente ao mar, na casa de um certo Simão curtidor, e ele vai lhe dizer o que você precisa fazer para ser salvo. Aleluia! Deus pode falar a alguém em sonhos, em visões. Deus pode mandar um anjo, mas geralmente Deus vai enviar essa pessoa para que alguém lhe pregue a palavra de Deus, de forma, irmãos, que para que alguém possa ser salvo, é preciso que o outro pregue o Evangelho, e a igreja pode e deve cumprir o seu papel na obra de missões, pregando a palavra de Deus. E eu vou lhe dizer, para cumprir este ministério aqui, não precisa você estar num púlpito, não precisa você ter um grande conhecimento bíblico. É óbvio que o conhecimento bíblico é indispensável para cada crente, todo crente deve conhecer a Bíblia, deve estudar a teologia, mas o que eu digo é que você, sabendo contar a sua história, o seu testemunho pessoal, e dizer a verdade mais simples, que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que leva o homem para o céu, já é uma mensagem suficiente para transformar uma vida e levá-lo à salvação em Jesus. Aleluia, estude a palavra, faça um curso teológico, mas não espere concluir isso para começar a pregar. Comece hoje mesmo. Comece hoje mesmo, que você já tem conhecimento suficiente para levar alguém à salvação em Jesus. Aleluia. Então a igreja, ela cumpre o seu papel pregando a palavra de Deus. Jesus mandou que a igreja fizesse isso. Não é uma opção, não é algo que eu posso ou não fazer. Jesus mandou que nós fizéssemos isso. Em Mateus capítulo 28, verso 19, ele conclui a sua mensagem aos discípulos dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui é uma ordem do Senhor: vão e preguem o Evangelho. Ali em Marcos capítulo 16, verso 15, que nós conhecemos muito bem, diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós vamos ver que o Senhor nos chamou, queridos, para isso, para que nós pregássemos a palavra de salvação. João capítulo 15, o verso 16, o Senhor diz assim: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E no contexto de João capítulo 15, ele deixa claro: a vara que não dá fruto será cortada e lançada fora. Deus não nos chamou para sermos improdutivos, Ele nos chamou para sermos ganhadores de almas, pregadores da palavra, testemunhas do Evangelho, anunciadores das boas novas. Ele nos chamou para fazer isto, e Ele não fez um pedido, Ele nos deu uma ordem. Ele disse: vá. Ele disse: vão. Ele disse: ide e façam
esta mensagem conhecida de todas as nações. Eu preciso lhe dizer, se você não está pregando o Evangelho, você está em desobediência. Eu preciso lhe dizer, meu amado irmão, se você não está testemunhando do Evangelho de Jesus, você está deixando de cumprir um mandamento do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Aleluia! Porque Ele mandou que nós fizéssemos isso. Se você não está pregando o Evangelho, nesta noite, eu espero que o Espírito de Deus toque no seu coração e você comece a se preocupar com isso e a fazer alguma coisa para pregar o Evangelho. Eu já disse, para pregar o Evangelho, existem coisas muito simples que você pode fazer. Com R$1, você compra um cento de literatura e prega o Evangelho para 100 pessoas. Aleluia! Com alguns minutos de seu tempo, você pode falar de Jesus para o seu vizinho, você pode falar de Jesus para o seu parente, você pode mandar um e-mail com uma mensagem evangelística, você pode mandar uma mensagem no celular com uma palavra para alguém, porque uma simples mensagem, um versículo que pode parecer tão pequeno, é capaz de transformar uma vida. Eu conheço uma irmã aqui em Natal, ela não era crente, e a sua filha aceitou a Jesus, e ela disse, olha, fique com a sua religião, que eu fico com a minha, eu não quero saber do seu Jesus, e a filha apenas ficou orando por ela. Deus começou a falar àquela mulher através de sonhos, através de visões, e ela fez uma viagem para o exterior com o seu filho que estava enfermo, e ela estava nos Estados Unidos e cruzando o país de um lado para outro, numa estrada chamada Rota 66, ela parou num local onde havia um posto de gasolina, e ela foi no banheiro, e quando ela estava ali, ela viu que havia um papelzinho dobrado e enfiado assim, numa fresta, no box, no banheiro, e ela ficou curiosa e pegou aquele papel, e quando desdobrou, era um versículo, aliás, era um folheto da palavra de Deus. Ela leu aquele folheto, e no final dizia, se você quer aceitar a Jesus, faça esta oração, e ela fez aquela oração, e aceitou a Jesus como seu Salvador, e até hoje é uma pregadora do Evangelho que vive por aí, falando da palavra de Deus. Você pode pregar o Evangelho de muitas maneiras, mas não deixe de fazer isso, porque Deus mandou que nós fizéssemos esta obra. Aleluia! A igreja cumpre o seu papel pregando. Só que nós podemos pregar aqui, onde nós vivemos, na nossa cidade. Mas Jesus disse, ide por todo o mundo. Ele disse em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É preciso que alguém vá mais adiante e pregue o Evangelho. E a igreja então pode cumprir o seu papel, enviando alguém. Veja na sequência como Paulo está dizendo, para que alguém seja salvo, ele precisa invocar o nome de Jesus. Para que ele invoque o nome de Jesus, ele precisa crer. Para que ele creia, ele precisa ouvir a pregação. Para que ele ouça, é preciso que alguém pregue. Mas para que alguém pregue, ele diz, é preciso que alguém seja enviado. Ele diz, como pregarão se não forem enviados? Aleluia! Para que alguém pregue, é preciso que ele seja enviado. Só que eu já tenho uma notícia para lhe dar. Para que você pregue na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, eu preciso lhe dizer, Deus já lhe enviou. Ele já lhe enviou. Agora nós precisamos enviar alguém para lugares mais distantes, onde não existe alguém lá para pregar o Evangelho. Não fique em casa esperando, não. Quando aparecer um anjo e ele disser, vá pregar que Deus lhe chamou, aí eu irei pregar o Evangelho. Não precisa disso, porque Deus já lhe chamou, já lhe enviou, já disse, vá e pregue. O que nós precisamos agora é enviar pessoas para lugares distantes, para países, estados, cidades, onde não há ainda alguém que pregue o Evangelho. E para que alguém chegue lá e alguém seja salvo lá nesse lugar onde não tem ainda o Evangelho, é preciso que alguém seja enviado. Se nós queremos que alguém lá no meio da selva amazônica aceite a Jesus, é preciso enviar alguém para pregar o Evangelho lá.
Se nós queremos que alguém lá nos países muçulmanos aceite a Jesus, é preciso enviar alguém para pregar lá. Se nós queremos que alguém lá na Europa, cheia de ateísmo, aceite a Jesus, é preciso enviar alguém lá para pregar o Evangelho. E a igreja então cumpre o seu papel enviando missionários. Só que enviar, queridos, é algo que a igreja deve fazer sob a direção e a orientação de Deus. E a igreja também cumpre o seu papel de missões, orando para que Deus levante pessoas para serem enviados. A igreja ora primeiramente para que Deus levante obreiros. Alguém pode dizer, mas nós não já sabemos da necessidade? Por que precisamos orar? Porque Jesus mandou, ele disse, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Há uma necessidade, mas o Senhor disse, orem para que Deus envie. Aleluia. Porque a palavra de Deus é muito clara. Só pode ir pregar o Evangelho aquele que for enviado. E para que nós tenhamos alguém para ser enviado, a igreja precisa orar. Paulo era um homem muito capacitado. Barnabé era um homem já conhecido no meio da igreja. Mas antes da igreja enviá-los, ela orou por eles. Ela orou para que Deus confirmasse que aqueles homens deveriam ir. E diz o texto de Atos capítulo 13, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha como é Ele que separa e que envia, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, ainda jejuando e ainda orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja não pode simplesmente enviar, sem primeiro orar, para que Deus confirme, para que Deus levante, para que Deus capacite. Às vezes eu vejo alguém que vai para o campo missionário, e com pouco tempo essa pessoa volta. Alguém que vai e passa um pouco de tempo lá, e em seguida volta. O que houve? Eu penso que a igreja precisa orar mais antes de enviar alguém. E é a palavra que nos mostra isso. Quando nós oramos, Deus levanta. Quando nós oramos, Deus acende a chama no coração de alguém. Quando nós oramos, Deus mostra quem é o verdadeiro chamado, o verdadeiro capacitado, o verdadeiro homem que deve ser enviado. A igreja falha, irmãos, quando toma decisões sem orar. A oração é algo fundamental. E nós devemos orar para que Deus levante verdadeiros homens e mulheres para fazer a obra de Deus. Nós devemos orar também por aqueles que já estão lá fazendo a obra. Não adianta só orar, Jesus levanta alguém, e depois que ele for para lá, esquecer dele e não orar mais pelo missionário. Nós temos que orar, sabe por quê? Porque a oração é algo que produz um resultado espetacular. A palavra de Deus nos diz, Tiago, capítulo 5, Romanos capítulo 15, Efésios capítulo 6, Colossenses capítulo 4, quantos textos em que ela nos diz sobre o valor da oração. Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo clama dizendo, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Você entende? Oração é um combate. Quando você entra no seu quarto, dobra os joelhos e diz, Jesus abençoa o missionário. Jesus põe por terra os inimigos que estão se levantando contra ele. Deus desempeça os caminhos. Senhor, abra as portas para ele pregar o evangelho. Senhor, supra as suas necessidades. Você está combatendo por ele, contra o reino das trevas. Aleluia. Paulo pede oração aos Efésios dizendo, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Aleluia. Meus irmãos, só quem já esteve no campo missionário sabe as pressões que ele enfrenta. Você sabe o que é pregar o evangelho para uma pessoa de uma outra língua que você não sabe se ele está entendendo direito? É preciso o Espírito de Deus dar confiança
para você pregar a palavra e ser ouvido. Aleluia. Paulo ora dizendo: ore também para que Deus nos abra a porta da palavra. Há uma dificuldade muito grande em muitos países para se pregar o evangelho, irmãos. Como você vai pregar o evangelho num país muçulmano, quando eles até matam aqueles que deixam o islamismo para abraçar outra fé? Como você vai pregar o evangelho numa Europa que não crê mais em Deus, cheia de ateus, materialistas? É preciso que Deus abra as portas. Eu vi a história de um missionário, que ele estava num país e a igreja estava com dificuldades. Havia uma perseguição, não tinha liberdade para pregar na rua, não tinha liberdade para fazer muita coisa. E ele orando: Deus abra a porta, Deus abra a porta. E uma senhora de idade foi à igreja e aceitou a Jesus como seu Salvador. E um dia aquela senhora trabalhava na casa de uma mulher importante. E aquela mulher estava doente, não conseguia andar, estava numa cadeira de rodas. E a mulher disse: eu posso chamar o pastor para orar pela senhora? Ah, não sei e tal, mas quem já tentou de tudo, quem já foi a todos os médicos, quem já tomou todos os remédios e todo mundo disse que não tinha mais jeito, apela para qualquer coisa. E ela disse: chame ele para orar aqui. E o pastor foi lá. Era Deus abrindo uma porta. Aleluia. E quando você ora, Deus faz isso. E ali aquele pastor orou por aquela mulher, para que Jesus curasse, porque há poder para Jesus curar, e ele deu essa autoridade no nome dele à sua igreja. E ele orou, nada aconteceu aparentemente na hora, mas quando ele foi embora, a mulher estava na sala numa cadeira de rodas e o telefone começou a tocar, e ela chamando a mulher que era crente, que trabalhava na casa dela: venha, atenda aqui, fulana. E a mulher não ouvia, e ninguém aparecia. Ela impacientou-se e fez força, levantou-se e andou até o telefone e atendeu o telefone. Alô? E quando ela notou, deu por si, olhou para si mesma: eu estou andando. E ligou para o filho dela e disse: vem aqui, aconteceu um milagre. E ele chegou lá: o que foi que houve? Um pastor veio e orou por mim, Jesus me curou e agora eu sou crente. Só que o filho dela era de uma alta patente do exército, e aquele homem abriu as portas para o evangelho naquela cidade. Aleluia. Quando a igreja ora, Deus abre as portas, irmãos. Às vezes só a mensagem do evangelho pregada não surte o efeito porque está sendo bloqueada, mas Deus é aquele que abre portas, é aquele que cria situações, é aquele que promove um meio para que a mensagem possa alcançar corações. Aleluia. E nós precisamos orar pelos missionários, para que Deus abra as portas para eles. Quando nós oramos, coisas maravilhosas acontecem. Porque a palavra de Deus diz: orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia manda orar uns pelos outros. Orar pelos crentes que aqui estão. Orar pelos que estão pregando a mensagem fora. Orar pelos crentes que estão sendo perseguidos no mundo afora. Você sabe que há muitos países onde os crentes são perseguidos, presos, que são tomados os seus bens, que são de toda maneira ridicularizados por serem cristãos. Nós precisamos orar por eles, irmãos. Orar pela igreja perseguida, porque quando nós oramos, o Senhor guarda esses crentes. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por causa da nossa fraqueza, nós precisamos da oração, e precisamos orar pelos que estão em maior tentação do que nós, dos que estão em maior provação do que nós. Hoje é até chique ser crente no Brasil, é até da moda ser gospel aqui no Brasil, mas há países por aí
que ser crente não é nada chique e nem é nada fácil. E nós precisamos orar para que Deus proteja, guarde e dê graça a esses cristãos. Não vamos orar para que a perseguição simplesmente diminua, não. Porque a perseguição tem feito brotar crentes nos países perseguidos. Mas vamos orar para que Deus dê graça aos seus servos, para que Deus os abençoe ali. Paulo diz: orai por nós, e rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Paulo estava na prisão, e ele diz: orem, para que eu seja liberto. Há muitos cristãos presos por aí, irmãos, presos mesmo, em cadeias, em países onde não é permitido pregar o Evangelho. E há muitas leis sendo criadas por aí. Na Europa já existem países que, se você disser a alguém que Jesus não concorda com o pecado dela, você pode ser preso. Há países onde, se você disser qualquer palavra que leve alguém a mudar de religião, você pode ser preso. E nós precisamos orar para que o Senhor liberte aqueles que estão encarcerados. Você pode dizer: eu não tenho chamado para ir, mas você pode, no seu quarto, fazer a obra missionária, orando por aqueles que vão, por aqueles que estão ainda aqui para que Deus levante, por aqueles que estão lá e já aceitaram a Jesus, mas precisam das nossas orações para que possam fazer a obra e possam caminhar, dada a perseguição, dadas as dificuldades que eles enfrentam lá. Aleluia. Orar faz parte do que a igreja pode fazer pela obra missionária. Glória a Jesus. Mas não adianta só orar, porque para mandar alguém para a Europa, onde há países que o salário mínimo é 1.200 euros, ou seja, aí quase 4.000 reais, é o salário mínimo lá, e você não vai mandar uma pessoa lá para passar fome, você não vai mandar um missionário para ele ficar mendigando, porque não faz sentido. É preciso que hajam recursos, e a igreja pode fazer a obra missionária contribuindo. Deus, Ele dá ao crente, e Ele tem abençoado a igreja brasileira, para que nós possamos contribuir com a obra missionária. Aleluia. Deus abre as portas para os crentes, para eles terem recursos, para que possam financiar o reino de Deus aqui nesta terra, amados irmãos. A igreja primeiro precisa sustentar aqueles que ela envia. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele escreve lá a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, ele dizendo: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Você já ouviu falar de um soldado que ele mesmo comprou a farda, ele comprou as botas, ele comprou o rifle, ele comprou a munição e ele pagou a passagem e foi para a guerra sozinho? Você já ouviu falar de algum soldado que foi à guerra dessa maneira? Não. Porque o exército que convoca, ele é quem dá todo o material e envia alguém para a guerra. Pelo contrário, tem países por aí que contratam pessoas para irem para a guerra. Não tem soldado suficiente, contrata pessoas. A legião estrangeira, por exemplo, contrata pessoas para irem para lá trabalhar como soldado. Ninguém vai à guerra à sua própria custa. Ele ainda diz: quem planta a vinha e não come do seu fruto. Você já ouviu alguém trabalhar e não ter o direito de comer daquilo que ele está trabalhando? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então o apóstolo Paulo diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia. É bem verdade que existem países até que é mais fácil um missionário ir para lá como um trabalhador. É mais fácil um missionário ir como nós chamamos um fazedor de tendas, porque há países que não aceitam pastores ou missionários, mas aceitam engenheiros, aceitam dentistas, médicos, enfermeiros. E é mais fácil então alguém ir tendo uma profissão, mas se ele pode ir
como enviado para viver exclusivamente para pregar o Evangelho, muito mais ele vai poder produzir, irmãos. Muito mais ele vai produzir. Nós só enviamos um dentista para um país onde não pode ir um missionário que possa passar 24 horas fazendo a obra. E para enviar alguém é preciso então ter o sustento, para que ele possa ser ali sustentado. Olha como acontecia na época da igreja primitiva. Paulo era sustentado pela igreja. Apesar de ele ser um fazedor de tendas, um trabalhador, porque nem sempre tinha o sustento, mas ele diz, olha, escrevendo aos Filipenses: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. A igreja de Filipos, ele diz: vós mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja precisa sustentar. Até o Senhor Jesus, ele era sustentado por ofertas. E olha que quando Jesus precisou, ele mandou Pedro jogar um anzol no mar, e o peixe veio premiado. Aleluia! Veio um peixe lá com as moedas que ele precisava. Mas não era esse o recurso que Jesus usava sempre, não. Aí o texto de Lucas capítulo 8 diz que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, ou seja, eles largaram a pesca, eles deixaram a alfândega, eles deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. E o texto diz: algumas mulheres que tinham sido libertas e curadas, prestavam assistência com os seus bens. Deus salvou algumas mulheres. Algumas delas você pode ver no texto que até eram mulheres importantes, para que elas pudessem financiar o ministério de Jesus. Ora, irmão, se até Jesus precisava de dinheiro para fazer a obra, imagine nós. A igreja pode fazer a sua parte na obra missionária, contribuindo para o reino de Deus. Aleluia. Às vezes pensamos, mas é pouco o que eu posso mandar para lá. Eu ouvi uma vez um missionário albérico que está na Venezuela dizer, tem irmão que diz, mas pastor, eu só tinha R$1 para mandar para o senhor. Ele disse, não tem nada não, irmão, com R$1 lá eu compro mais de 10 litros de gasolina. Então já ajuda. Pode parecer pouco, mas a contribuição pequena de um com a do outro, com a do outro, com a do outro, vai se somando e é o suficiente para sustentar o missionário, para que ele possa comprar uma cadeira, para que ele possa comprar um som. Nós não queremos ter uma igreja bonita, não temos uma igreja climatizada, não queremos ter um som bom que as pessoas ouçam, pois lá no campo missionário também precisa. E nós podemos contribuir para que a obra do Senhor seja feita no campo missionário, no interior do estado, ou aonde quer que seja preciso. As nossas contribuições são parte também da nossa participação na obra missionária. Aleluia! O crente também faz missões contribuindo. E a outra coisa, eu já estou caminhando para a conclusão, que o crente pode fazer a outra coisa para fazer a obra missionária, para cumprir o ID de Jesus, que é se preparando. Deus, queridos, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua obra. Mas quando Deus chama, e alguém diz assim, Deus não chama os capacitados, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu não defendo esta verdade. Eu creio assim, que Deus capacita e então Ele chama. Que Deus chama, mas Ele capacita. Porque você não vê na história da igreja e nem na Bíblia Sagrada Deus chamando desocupados. Deus não chama quem estava deitado sem fazer nada. Deus não chama quem estava ocioso. O que eu vejo na Bíblia é Deus chamando os ocupados, é Deus chamando os que já estão fazendo alguma coisa, é Deus chamando quem já está trabalhando. Mas é preciso se preparar, irmãos, para fazer a obra missionária. Tem crente que num dia tem um sonho com missões, no outro dia já vai na TAM para comprar a passagem.
Tem crente que um dia ouve uma mensagem sobre missões e no outro dia ele já está comprando uma mala e vendendo as coisas para ir embora, mas não é bem assim, não. Precisa se preparar, porque se não se preparar, como é que pode fazer a obra de Deus? Há algumas exigências para que alguém possa ir e pregar o Evangelho em outro país. Por exemplo, como é que alguém pode falar daquilo que não conhece? Então, para ir pregar o Evangelho, é preciso conhecer o Evangelho. É preciso conhecer Deus, Jesus, a Bíblia, o Espírito Santo. É preciso conhecer a teologia. Tem gente que diz, não precisa. Quando chega lá, Jesus dá. Quando chega lá, o Espírito Santo lembra. Mas ele lembra o quê? Que você nunca leu nada. É preciso sim ter o conhecimento. Entenda uma coisa, irmãos, aqui em Natal é fácil, você pode ir ali e começar um trabalho, e se você não tem um conhecimento para fazer um seminário, você chama alguém vai lá e ensina. Se você não tem capacidade para cantar, você chama alguém vai lá e canta. Se você não tem conhecimento para dar um seminário sobre escatologia, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, você leva alguém lá e ele faz. Mas quem está sozinho lá no campo missionário, é ele que canta, é ele que prega, é ele que toca, é ele que ensina, é ele que ora, é ele que recolhe até a oferta. Porque às vezes não tem outro. E como é que alguém pode ensinar sobre Jesus se ele não sabe? Ensinar sobre Deus se ele não sabe? Ensinar sobre o Espírito Santo se ele nunca estudou isso? Não se pode falar do que não se conhece. É preciso estar preparado aquele que vai para o campo missionário, porque a teologia, o conhecimento de Deus que a igreja lá vai ter, é o conhecimento que o missionário tiver, porque não tem outro para ensinar. Como é que alguém pode fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, falando um idioma que ele nunca aprendeu? Alguém pensa assim, não, Deus vai abençoar. Mas você sai daqui e vai para um idioma, para um local que tem um idioma que você não consegue falar. Não é fácil, irmãos. Não pense que com esse portunhol que a gente desenvolve por aqui, você chega e é entendido lá nos países de língua hispânica. E há muitas palavras que são o contrário, ou que tem um sentido completamente diferente daqui. Há muitas palavras que são completamente diferentes. Um missionário nosso chegou no Equador, aliás, um pastor nosso aqui foi visitar a obra lá no Equador, e ele chegou no púlpito e estava explicando que quando ele chegou no aeroporto, ele ficou meio confuso, ele não sabia não sabia ler as placas direito e não sabia aonde iria pegar o avião. E ele disse, irmãos, aí eu fiquei um pouco embaraçado. E a igreja começou a rir, porque embaraçado em espanhol é grávida. E ele disse, eu fiquei embaraçado lá no aeroporto, e os irmãos riram dele. Agora imagine pregar o Evangelho sem conhecer este idioma. E ainda mais, como é que alguém pode ministrar a palavra de Deus num ambiente que ele não conhece nada? É preciso conhecer a cultura, os costumes do povo que vai ser alcançado. O filho de um irmão que é professor no CETAD, morou um tempo na Bolívia. E ele disse que quando saía de manhã, o vizinho estava na porta de casa e ele dizia, opa! E o vizinho fazia uma cara feia para ele. Ele disse, esse vizinho é muito chato. Que vizinho mais trancado, né? Um cara sisudo demais, não dá um sorriso. Mas eu vou continuar falando, quem sabe ele se abre. E quando ele chegava mais tarde, o vizinho estava lá e dizia, opa! E o vizinho fazia uma cara mais feia ainda para ele. E só depois é que ele descobriu, irmão, que opa lá era um palavrão. Que opa lá era um xingamento. Imagine. Como é que alguém pode pregar o Evangelho sem conhecer o ambiente no qual ele está? É preciso estudar, é preciso já conhecer algo sobre o país para onde se vai, os costumes, a maneira de agir, a comida, a forma de falar. É preciso conhecer para poder ministrar o Evangelho. E ainda, nós vemos que é preciso que alguém que vá pregar o Evangelho
possa aplicar as ferramentas que ele já sabe utilizar. Se você nunca evangelizou aqui, não comece a evangelizar num país estrangeiro. Se você nunca fez um culto ao ar livre aqui, não vá fazer o primeiro culto ao ar livre da sua vida num país estrangeiro. Se você nunca montou aqui um grupo de estudos, uma célula, um grupo familiar, não vá começar isso num país estrangeiro. Se você nunca evangelizou distribuindo folheto nos ônibus aqui, não vá começar num país estrangeiro. Como é que alguém pode fazer uma obra lá se nunca fez isso antes aqui? Então é preciso aqui, primeiro, aprender a fazer um culto ao ar livre, a distribuir folheto, a levar corrida de cachorro, a levar a porta na cara, a levar um não, a ser perseguido até pela polícia, a aprender como chegar na casa dos outros, a desenvolver um grupo de estudo numa casa, a usar técnicas para evangelizar, para depois aplicar lá, irmãos. Não dá para sair daqui. Eu já conheci irmãos que estavam empolgados para sair daqui para evangelizar em algum lugar, e eu dizia, como é que esse irmão vai evangelizar, que eu nunca vi ele evangelizando aqui? Como é que ele vai evangelizar lá? Então, se alguém quer ir para o campo missionário, eu espero que aqui nessa igreja, Deus levante pessoas que se disponham a ir, que se disponham a serem enviados. Mas se você quer ser enviado, se prepare para isto, estude, se empenhe, evangelize aqui, se envolva aqui. Se Deus lhe mostrou qual o país para onde você vai, aprenda o idioma de lá, os costumes, se informe sobre tudo, para que você possa ir e fazer a obra de Deus ali naquele lugar. Então os crentes, irmãos, têm muitas maneiras de cumprir o seu papel na obra missionária. Quando os crentes entendem qual é o seu papel, eles pregam o evangelho. E quando eles pregam, os que ouvem, creem e são salvos. E hoje mesmo você pode começar a fazer isso se você não está fazendo ainda. Você pode pregar o evangelho. Tem gente que passa horas no Facebook e não manda uma mensagem evangelística para alguém. Tem gente que passa horas no celular e não manda uma mensagem, uma palavra para alguém, mas você pode falar de Jesus, ser uma testemunha de Jesus, usando os recursos que você já tem, que você já conhece. Os crentes, quando eles entendem o seu papel na obra missionária, eles oram, e quando eles oram, o Senhor levanta obreiros, e Deus orienta na separação desses obreiros, e Deus sustenta e abençoa os obreiros que já estão lá fazendo a obra de Deus. Quando os crentes entendem o seu papel, eles contribuem, e quando eles contribuem, há recursos para enviar obreiros. Não é barato enviar um obreiro para a Europa, nem para enviar e nem para sustentar lá. Mas hoje talvez seja o continente mais necessitado de pregação, a Europa, onde há muitas pessoas que não acreditam em Deus, que são materialistas e precisam ouvir a mensagem do Senhor. E nós vamos dizer, não, vamos mandar missionários para os lugares onde é mais barato. E por quê? Porque nós não queremos mandar para onde é mais caro, porque vamos gastar os recursos em outras coisas? Há uma necessidade, e os recursos de Deus estão no bolso dos crentes. Aleluia. Deus não faz chover dinheiro do céu, Ele coloca no bolso dos crentes para que eles contribuam para a obra de Deus. E quando os crentes entendem o seu papel na obra missionária, eles se preparam. E quando eles se preparam, então há obreiros preparados, prontos para serem enviados. E a igreja cresce e é edificada, porque esses crentes estão se preparando, fazendo a obra de Deus aqui e sendo enviados para fazê-la mais distante. E agora, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer diante de tudo isso, irmãos? Não adianta simplesmente ouvir essa mensagem. Não adianta apenas você dizer, mas é mesmo, eu posso fazer alguma coisa. Deus espera que nós ouçamos a palavra e que nós façamos o que nós podemos fazer. Eu não sei o que você vai fazer diferente do que você estava fazendo, mas certamente o Espírito de Deus que colocou essa mensagem no meu coração e que trouxe você aqui nesta noite para ouvir, ou que colocou você aí diante desse vídeo para ouvir esta mensagem,
o Espírito de Deus lhe desperta para fazer algo na obra de evangelização do mundo. Aleluia. Deus conta conosco. Aleluia. Ele, o Senhor, nos arregimentou como soldados. E Paulo diz claramente que o soldado verdadeiro é aquele que não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de que possa agradar aquele que o chamou para a guerra. Deus conta conosco, irmãos. Você pode fazer algo mais. Você pode investir um tempo mais para falar de Jesus para alguém. Há alguém morrendo ao seu lado. Na parada do ônibus, você pode encontrar alguém que é a última vez que ela vai lhe ver. Lá na sua escola, você pode encontrar com alguém que é a última vez que ele vai encontrar com você antes de cair na droga. Lá no seu trabalho, você vai encontrar com alguém que é a última vez que ele vai lhe ver antes de cair na prostituição, antes de cair na armadilha do sexo vendido, do sexo que existe por aí. Há alguém ao seu redor que está precisando de uma palavra, está precisando de ouvir dos seus lábios uma verdade de Deus para ele. O que devemos fazer agora? Devemos fazer aquilo que nos cabe, irmãos. Devemos pregar a palavra, devemos orar, devemos contribuir e devemos nos preparar para que possamos cumprir o nosso papel na obra de missões. Não basta ouvir essa palavra, é preciso fazer alguma coisa. A igreja já tem os seus programas de evangelização, você pode se envolver neles, você pode ir com os irmãos que vão pregar nos colégios, você pode estar aqui no dia que for chamado para evangelizar à tarde, você pode ir na cruzada onde está marcada para se fazer um trabalho, você pode fazer parte do mutirão evangelístico para ir com os irmãos pregar o evangelho, você pode se envolver nos programas de evangelização da igreja, mas você pode criar os seus próprios programas. Aleluia. Já pensou que quando você desce na parada do ônibus, quantas casas você passa da parada do ônibus até a sua casa? Você já imaginou se em cada uma delas você colocasse um folheto da palavra de Deus todos os dias? E no final do mês você ia investir quanto nisso? R$5? Você acha que é muito? Se você parasse para mandar uma mensagem para alguém, para publicar no seu Facebook, para mandar pelo Twitter, ou um SMS, ou para divulgar em qualquer outra rede social, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Há alguém clamando, precisando, há alguém que está morrendo e está indo para o inferno, e a responsabilidade de alertá-los, de dizer do perigo e de falar da salvação é nossa, amados irmãos. Nós somos atalaias de Deus. E a palavra diz claramente no livro do profeta Ezequiel: se o atalaia vê o perigo e não anunciar, o Senhor diz, da sua mão eu vou requerer o sangue daqueles que morreram, porque não foram avisados. Deus irá cobrar da igreja brasileira, se nós ficarmos apenas restritos às quatro paredes, ficarmos apenas aqui num maravilhoso cântico, num culto abençoado, e não sairmos por aí para pregar o evangelho que Ele tem nos confiado. Deus deu ao Brasil um povo alegre, um povo festeiro, um povo comunicativo, um povo que tem portas abertas em qualquer país do mundo. Há nações por aí que já foram grandes celeiros de missionários, mas hoje não podem mais enviar missionários para todas as partes, porque se envolveram em guerras, porque são conhecidos como os xerifes do mundo, porque não tem mais condição de entrar em outro país. Há países que têm muitas restrições contra americanos ou alemães ou japoneses ou outras pessoas de outras nacionalidades, mas eu não conheço um país que não aceite um brasileiro, porque quando vê o Brasil só lembra de futebol, só lembra de carnaval, só lembra de festa, mas eles precisam
saber que no Brasil não há só essas coisas não, há muita coisa muito melhor do que isso no Brasil. Há um povo que se alegra não é só no período do carnaval não, há um povo que tem valores e que vai para uma reunião e grita, mas não é por causa de uma bola que entrou no meio de uma trave não, é por causa de uma alegria perene que tem no coração, que tem Jesus na sua vida, que pode ter dificuldades, mas que sabe, tem certeza que o Senhor está com ele, que tem certeza da sua salvação. É um povo alegre, que não depende da bebida, que não depende de outras coisas, mas que está com alegria permanente no seu coração. E o mundo precisa saber que carnaval e futebol não é que marca o Brasil não, porque no Brasil existe uma geração de crentes que foram tocados pelo Espírito de Deus para anunciar a este mundo a verdade do Evangelho, aleluia. Deus deu à igreja brasileira um passaporte que hoje poucos países do mundo têm, irmãos. E além do mais tem uma coisa, se você quiser encontrar um brasileiro com cara de coreano, tem, com cara de muçulmano também tem, com cara de africano também, com cara de alemão tem, porque no Brasil tem gente de toda parte do mundo, e aqui está o celeiro para a evangelização do mundo. Mas é preciso que esse povo se prepare, é preciso que esse povo se conscientize, é preciso que esse povo ore para que Deus levante, é preciso que esse povo contribua, e é preciso que nós sejamos preparados para fazer a obra missionária. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que essa igreja possa ser uma igreja missionária aqui nesse bairro, missionária aqui nessa cidade e missionária pelo mundo afora. Deus conta comigo e conta com você, aleluia. Deus conta com você e Ele certamente já nos trouxe aqui nesta noite para ouvir isso e nos conscientizar. Você pode fazer alguma coisa, você pode orar, você pode contribuir, você pode se preparar. E você pode começar hoje mesmo a pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.